Praticamente todos os cristãos sabem quem foi Golias por causa de uma história bíblica mais conhecida, a saber, a história de Davi e Golias. Porém, muita gente possui algumas curiosidades sobre ele, principalmente no que se diz respeito à sua altura. Neste vídeo vamos aprender um pouco quem foi Golias na Bíblia. Golias foi um gigante de Gate que servia ao exército filisteu. Golias provavelmente descendia dos Anaquins, um povo abominável que vivia na região de Amon e que possuía grande estatura. Esse povo foi disperso pelos amorreus e uma parte remanescente se refugiou entre os filisteus. Alguns estudiosos sugerem também que Golias possa ter sido uma descendência dos Anaquins, que também eram conhecidos por sua estatura elevada. Algumas tradições judaicas, oriundas da literatura rabínica, registram muitas histórias sobre o gigante Golias. Algumas consideram como lendas por muitos estudiosos. De acordo com esses relatos judaicos, Golias teria sido um filho legítimo de Orfa. Também contam que teria sido Golias quem matou os 2 filhos de Eli e roubou a Arca da Aliança. Entretanto, a Bíblia não faz referência a nenhuma dessas suposições. A altura de Golias sempre é definida como uma altura aproximada. Isso porque o côvado usado para designar a sua altura pode variar alguns poucos centímetros dependendo da interpretação. Além disso, o Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, e a obra de Flávio Joséfo dizem que Golias media 4 côvados e 1 palmo, aproximadamente 2,20 metros de altura. Já no texto hebraico afirma que o gigante Golias media 6 côvados e 1 palmo, ou seja, aproximadamente 3,20 metros de altura. A medida de 3,20 metros também é completamente possível, visto que os esqueletos humanos de estatura semelhante e aproximadamente da mesma época foram descobertos em escavações arqueológicas da Palestina. Na Bíblia, nos esclarece que o gigante Golias foi morto por Davi no Vale de Alá, Vale do Carvalho, entre Socó e Azeca, do termo de Damim. Os israelitas, liderados por Saul, acompanharam numa escolta no Vale de Alá, enquanto os filisteus acabaram na escolta oposta. Havia um riacho que corria sobre um vale estreito e preparava os 2 exércitos. Golias era o capitão filisteu e usava um capacete de bronze, uma armadura de escamas e portava uma espada e uma lança. Um escudeiro caminhava na frente de Golias no combate. O fato de 2 guerreiros se enfrentarem para definir uma batalha era um costume dotado há pelo menos 2000 anos antes de Cristo. No duelo entre Davi e Golias existe um forte caráter religioso, confirmado num conhecido versículo do livro de 1 Samuel. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A derrota de Golias muito provavelmente gerou nos filisteus a convicção de que Deus de Israel havia derrotado seus deuses. A espada de Golias foi guardada no cenário de Moabe e posteriormente foi dada a Davi pelo sacerdote Aimeleque quando Davi estava fugindo de Saul.